Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A catástrofe voltou a pôr a nu os dramas do centralismo português. Ninguém perde a face se a revisão constitucional for feita rapidamente para permitir o referendo nacional. E também não há truques políticos, porque o referendo não é nunca um truque político. O referendo é uma arma democrática. E uma arma democrática nunca é um truque político. O truque político é recusar aos portugueses o referendo nacional. Quem assim falava é o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já lá vão 30 anos, quando na qualidade de líder do PSD se dirigiu a uma plateia do segundo Congresso Nacional da Juventude Social Democrata. Como se sabe, o referendo de que Marcelo falava avançou 2 anos depois, em 1998, com os resultados que se conhecem até hoje. Os portugueses disseram não à regionalização e a exigência de um referendo para se avançar com este processo inscrito na Constituição foi uma das pedras no sapato que continuaram a travar uma reforma que boa parte dos estudiosos continua a considerar essencial não apenas para reequilibrar o modelo de desenvolvimento de Portugal, mas também para tornar mais eficiente a sua governação. Sendo um tema que a cada passo regressa à atualidade política, a regionalização impôs-se por estes dias com as calamidades do clima. Nas tarefas de prevenção e socorro, quem se destacou foram os autarcas e quem saiu mal na fotografia foi o Governo Central. O problema é que as autarquias são unidades administrativas pequenas e mal financiadas. Só são responsáveis por apenas 14% da despesa geral do Estado, quando a média europeia é de 34%. E ao contrário da maioria esmagadora dos países desenvolvidos, em Portugal não há autarquias regionais, as regiões administrativas capazes de tapar o fosso gigante entre os municípios e o Estado Central. Portugal é assim o Estado mais centralizado ou um dos países mais centralizados da União Europeia, mas também da OCDE. E os custos medem-se não apenas na debilidade das respostas de prevenção e socorro em catástrofes como as que vivemos. Medem-se também no caos no ordenamento do território ou na ausência de políticas públicas desenhadas para acolher a realidade física ou económica das diferentes partes do país. Como suprir esta carência na arquitetura institucional do Estado português, carência sublinhada por estudos académicos ou pelo grande relatório produzido pela Assembleia da República sobre a liderança de João Cravinho em 2018? Vamos tentar perceber o que está em causa com José Rio Fernandes. Professor catedrático no Departamento de Geografia da Universidade do Porto, Rio Fernandes foi um dos mentores de um manifesto em favor da regionalização publicado no Público no dia 12 deste mês. Esse manifesto, que apelava ao debate sobre a urgência da regionalização, foi assinado por dezenas de personalidades, entre académicos, autarcas ou ex-ministros. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva José Rio Fernandes, muito obrigado por vir ao P24. No texto que assinou e que o Público publicou muito recentemente, diz-se que o Governo, as agências e os institutos setorializados, centralizados e descoordenados entre si, são lamentavelmente ineficientes, até por desconhecerem os lugares e as regiões do país nas suas especificidades. De que maneira é que a criação de regiões administrativas poderiam totalizar esse conhecimento e, ao mesmo tempo, travar essas descoordenações e essas ineficiências? Pois bem, o que se passa no caso português é uma raridade europeia. Eu digo que é um anacronismo. Portanto, nós temos apenas 2 níveis, é sabido, conhecido e reconhecido, e o mau funcionamento do Estado tem tido uma tentativa de resolução que é, em vez de termos um governo central, temos o governo a externalizar, criando agências, institutos, fundações, grupos de missão, portanto, um conjunto de instituições, mais ou menos ad hoc, não eleitas, pouco fiscalizadas, que vão, enfim, tendo competências, autoridades, cada vez mais pessoas, mais orçamentos, todas elas centralizadas e todas elas tendo sede em Lisboa, à volta de Lisboa. Pode ser coincidência ou não, mas é isso que se verifica. Por acaso, neste caso, aqui esta estrutura de missão que o Governo criou para responder à catástrofe do Cristina, vai ter como sede de Leiria. É verdade.
Mas, quer dizer, refiro-me, por exemplo, a Infraestruturas de Portugal, que é um gigante nacional, não é? Julgo que tem a sede em Almada, ou a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, que tem orçamentos brutais, quer dizer, tem inclusivamente, eu diria, um poder, do ponto de vista do número de funcionários e do orçamento, superior ao Ministério do Ambiente. Aliás, é frequente nós vermos a APA ao lado da Ministra. A Ministra tem um dizer político, mas eu diria que a APA tem mais poder ao nível ambiental, em termos orçamentais, capacidade de investimento, do que o Ministério do Ambiente, não é? Portanto, é isso que eu me refiro, ao conjunto de instituições, agências, institutos, o que seja, muito centralizados. Regras geral em Lisboa, haverá uma ou duas exceções para, enfim, para confirmarem a regra. O que é que se verifica? O que se verifica é que estas instituições dialogam um pouco entre si. Portanto, eu não sei em que medidas, em que ações, em que intervenções é que a APA, por exemplo, coordena as suas intervenções com a IP. Ou em que ações, em que medidas, em que planos é que a IP coordena as suas intervenções com o Ministério do Ambiente ou o Ministério da Educação. Portanto, o que nós temos é um puzzle brutal de setores, portanto, políticas todas setorializadas, não apenas dentro do governo, em cada ministro, enfim, vai tendo as suas competências, as suas atribuições e as suas ações, e as direções gerais também, mas depois outros organismos que também funcionam de forma setorializada. E este Estado é um Estado, enfim, muito pouco coordenado entre si, portanto, todas as ações são ações que podem ser eficientes no seu setor, às vezes sim, outras vezes não, mas são sobretudo territorialmente pouco coordenadas, para não dizer descoordenadas. Isso gera uma enorme ineficiência, não é? Desde escolas que são mal localizadas relativamente ao que se pretende do ponto de vista ambiental ou do ponto de vista da urbanização, portanto até o que nós verificamos com o planeamento que depois não gera um território adequado para estar prevenido para estas catástrofes que nós vemos acontecer. Portanto, o centralismo não está a ser capaz de promover desenvolvimento, diria. Há, sobretudo, muito desperdício. Podia ser muito melhor feito do que é. E não é capaz de se reformar. Quer dizer, as reformas que tem vindo a fazer são estas. É criar institutos e agências, ou então diminuir, recuar. Não é? Está estudado, chama-se o rolling out, não é? Portanto, é o Estado a recuar, a criar concessões, a deixar-se privatizar e, portanto, a perder a sua presença. Isso tem vários prejuízos. Na sua opinião, a criação de autarquias intermédias, autarquias regionais, regiões administrativas, seria uma forma de pôr todas essas agências, todas essas políticas setorializadas ou essas agências setorializadas a trabalhar em comum no território de uma determinada região de Portugal? Sim, poderia pelo menos, digamos, melhorar a situação deplorável que temos hoje. Quer dizer, a existência de autarquias intermédias, de um nível intermédio, que seria um nível de facto de uma autarquia regional, é isso que a Constituição prevê, permitiria que estes autarcas regionais pudessem fomentar aquilo que se chama uma space-based policy, portanto, políticas pensadas a partir do território. Não é? À escala regional. Quer dizer, para o desenvolvimento do Alentejo, o que é fundamental? É fundamental reforçar o papel de Évora, imagine-se. Então, é preciso falar com o Ministério da Saúde que o hospital, em vez de ir para ali, deve ir para acolá. É preciso falar com o Ministério da Cultura e atenção que, em vez de fazer isto ali, deve acontecer aquilo outro. Portanto, digamos, uma política pensada a partir dos territórios, não é? E procurar coordenar as ações dos diferentes ministérios e destes institutos e agências. Portanto, haver uma política construída a partir dos territórios. E porquê é que faz falta este nível intermédio, para além deste aspecto, digamos, de coordenar as políticas centrais? É que os municípios são demasiado pequenos, não é? Portanto, temos 308 municípios e nós verificamos, designadamente agora, com esta catástrofe que aconteceu em Leiria, à volta de Leiria, enfim, em vários municípios, nós verificamos a eficácia do poder local, não é? Quer dizer, está próximo, de facto, dos problemas, atua muito melhor junto dos problemas do que o poder central.
Isso julgo que foi evidente, quer dizer, o primeiro-ministro só apareceu 40 horas depois da tempestade. O presidente da Câmara estava logo na manhã seguinte em ação, a identificar os problemas. O nível regional tem a capacidade de intervir a nível supramunicipal. Portanto, ok, o Presidente da Câmara de Leiria estava na situação, o Presidente da Câmara de Pombal estaria na situação, mas há problemas que são comuns a Pombal e Leiria e a outros municípios mais pequenos, Bombarral, Cadaval, eu sei lá. Professor, mas porquê é que, por exemplo, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Centro não fez esse papel, ou porquê é que, na sua opinião, não tem condições para fazer esse papel? Há fundamentalmente dois motivos. O primeiro não é uma entidade que representa a população. Não tem legitimidade política. Não tem legitimidade política. E esta questão não é de sumenos em democracia. Quer dizer, as pessoas na região centro, ou na região norte, ou onde seja, eu diria que 99% delas não sabem quem é o presidente da Comissão de Coordenação. Quer dizer, não o elegeram. Enquanto que para um governo central, quer dizer, nós sabemos quem é o primeiro-ministro, vamos às eleições, discutimos, conversamos, aparecem os cartazes deles na rua. Isto é muito importante em democracia, não é? Quer dizer, nós temos aqui uma relação com um governo. Ao nível regional isso não se passa. Quer dizer, é tudo enfim, são coisas de bastidores, inclusivamente são coisas já que se fazem ao nível dos partidos. Nem os autarcas hoje participam de uma forma muito, muito direta, não é? São os diretórios partidários que se entendem para ver quem é que vai ser o presidente de uma comissão de coordenação. Portanto, é uma legitimidade muito, muito reduzida, não é? Depois, um outro aspecto, ainda associado a este, é que as comissões de coordenação fazem parte do centralismo. Quer dizer, elas respondem perante o governo, não respondem perante as populações, não é? Elas são, a maioria da direção das comissões, são indicadas pelo governo, designadamente ao nível das novas competências que lhes foram atribuídas ainda pelo governo do António Costa, não é? Mas agora vemos que são criados um conjunto de lugares que serão os ministros, ou os secretários de Estado, ou não sei quem, mas é a partir do governo, que são nomeadas essas pessoas para a direção das comissões de coordenação. Portanto, é claramente parte do centralismo. O facto de estarem fora de Lisboa não significa que não sejam parte do centralismo, não é? Por fim, há o problema das competências, não é? Que competências tem uma comissão de coordenação? Muito poucas. Basicamente o que fazem são tarefas. Quer dizer, funcionam como uma secretaria para verificar se o dinheiro europeu está a ser bem aplicado. Não tem também a autonomia, digamos assim, do ponto de vista funcional e político. No manifesto que o professor também assinou, escreve-se que foi na sequência de inundações e de uma descoordenação similar à que agora tivemos, que nos anos de 1960, em Itália, se acelerou o processo de regionalização. O professor acredita que a tragédia destes dias pode levar a classe política a acabar com as hesitações e, enfim, dar pelo menos os primeiros passos para a criação de regiões administrativas? Devo-lhe dizer que estou muito agradavelmente surpreendido com a reação do texto que foi publicado no Jornal Público. Portanto, houve de facto um conjunto de iniciativas. Um tomar de consciência, digamos assim. Sim, ou coincidências, se quiser, quer dizer, desde a tomada de posição do Presidente da Câmara do Porto, que eu entendo que não é de sumenos, não só por ser uma grande cidade, mas também por ser, enfim, um dirigente do partido que está no poder, não é? Porque normalmente o problema destas reformas é sempre o conservadorismo de quem tem o poder. Quem tem o poder não o quer largar. E o centralismo português, digamos, é um centralismo que é excessivo até face às autarquias, não é? Portanto, tem de facto um orçamento e um número de funcionários gigantesco a comparar com outros países. E é um conservadorismo que não, digamos, que não sai do sítio, quer dizer, que mantém um peso brutal. E é muito interessante ver um autarca do partido que neste momento é governo tomar uma posição no mesmo dia em que aparece o texto no Público. Mas além disso vê-se um conjunto de pensadores, de gente com uma opinião, enfim, respeitada, Pedro Adão e Silva, enfim, várias pessoas que tomam posição pública a favor da regionalização.
Isto é uma novidade porque a regionalização e regiões, eu diria que era quase uma palavra maldita desde o referendo, que se evita falar desta palavra, parece uma palavra feia. Vê-se muitos políticos, quando eleitos na Assembleia da República ou como ministros, quer dizer, assim que chegam ao poder central, eles evitam esta palavra, evitam discutir esta questão, que, a meu ver, é uma questão essencial na reforma do Estado, não é? Mas quando criam um ministério para a reforma do Estado ou para a modernização administrativa, quer dizer, em vez de debater as reais necessidades de fazer uma reforma, fala-se na inteligência artificial ou no simplex ou em medidas, enfim, diria, de aspirinas, e não se vai à doença verdadeira do funcionamento do Estado. Professor José Rio Fernandes, muito obrigado pelas suas reflexões. Foi um prazer tê-lo aqui connosco no P24. Até uma próxima. Muito gosto, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Até uma próxima. Adeus. Na Conferência de Segurança de Munique, sábado passado, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, foi ao baú e trouxe paninhos quentes para aplicar na gelada relação com a União Europeia. For us Americans, our home may be in the Western Hemisphere, but we will always be a child of Europe. A nossa casa, disse Rubio, pode ser o hemisfério ocidental, mas seremos sempre filhos da Europa. Logo depois, já nesta segunda-feira, Rubio foi a Budapeste, fez-se fotografar com Viktor Orbán e explicou melhor a natureza desse sentimento de pertença filial à Europa. Falando sobre a relação dos Estados Unidos com a Hungria, citou uma era dourada, não só por causa do alinhamento dos dois povos, mas também muito por causa da relação pessoal entre Donald Trump e Viktor Orbán. Orbán vai ter eleições em abril e treme nas sondagens. Uma forcinha da América, e a Orbán é apenas mais uma prova de que os velhos aliados do outro lado do mar gostam da Europa, sim, desde que ela seja populista e liberal e pouco europeia. O P24 regressa amanhã. Tenha um excelente dia. Muito obrigado por nos ouvir. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.